Olá, bem-vindo a mais esta aula de inglês. Meu nome é Guilherme Rodrigues, eu sou professor de inglês. Nesta aula, nós vamos estudar a pronúncia do ED final dos verbos no passado. O som do ED no final dos verbos regulares no passado, em inglês, pode ser pronunciado de 3 formas diferentes: T, D ou ed. Ed. T, D ou ed. Essa letra aqui que parece um I, ela tem o som no inglês do nosso E. É um que eles chamam de I curto. Soa para nós brasileiros como se fosse um Ezinho, um E curto. Nós vamos ver isso aqui. A escolha depende do som final do verbo base, a última consoante ou a vogal antes de adicionar o ED. Aqui está a explicação detalhada com exemplos. A pronúncia com T. O final ED é pronunciado com T quando o verbo termina com o som surdo, o voiced. O som surdo é quando a garganta não vibra, ela não produz som, não sai som, sai apenas ar. Um som surdo é quando as cordas vocais não vibram ao pronunciá-lo. É o que eu falei, como os sons de K, P, S, F, CH ou SH ou CH, que esses dois aqui, para nós, é o X, é a letra X. Aqui nós temos alguns exemplos. Stop vira stopped. E aqui essa letra esquisita aqui é a transcrição fonética do som. É como se nós escrevêssemos o som das palavras. Então, stop vira stopped. O não é stopped, não é é stopped. Não é tanto um O e também não é tanto um A. Stopped. E para gente tirar a dúvida das pronúncias, eu tenho o som de cada palavra aqui para gente analisar. Então, stop vira stopped. E eu tenho aqui o som da palavra stopped. Nós vamos ouvir agora. Stopped. Stopped. Perceba que ele não fala tanto um O, mas também não é tanto um A. Não é O, não é O e também não é um A. É um meio termo entre o A e o O. Stopped. Stopped. É um Azinho assim mais suave. Então, essa letra aqui indica um A mais suave. E, assim, depois de tanto estudar pronúncia
depois de tanto você ver as pronúncias, estudar a pronúncia, ver o dicionário, você vai ficando craque em distinguir essas letras que representam os sons. Kiss vira kissed, kissed. Esse izinho aqui, como eu falei, esse i, que é um i estranho, veja que ele não é um i normal, não é um izinho minúsculo e também não é um i maiúsculo. Ele soa como se fosse um e curto. E aqui, ó, eu coloquei mais ou menos como se fosse a pronúncia, como nós pronunciaríamos ou como nós, em português, escreveríamos. Quando tem esses dois pontos aqui, que na verdade é mais dois triângulos, significa que a letra, que o fonema anterior, esse aqui no caso, ele é mais longo. Então, stopped, stopped, como fala aqui. Stopped. E voltando no kiss, kiss vira kissed, kissed, kiss, kiss vira kissed. E eu vou colocar o som pra gente ouvir. Kissed, 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 kissed. Tem sempre alguns fiscais de pronúncia falando que nossa pronúncia está errada, então eu coloquei aqui uma pessoa para falar peguei aqui os sons falados, as palavras faladas por um nativo. Então, kiss vira kissed. Eu vou colocar mais uma vez para a gente ouvir. Kissed. A terceira letra, a terceira palavra, embora a gente escreva lauged ou laug, a gente não fala laug ou qualquer coisa desse tipo. A gente fala laugh, laugh. E laugh no passado é left. E eu vou colocar aqui também o áudio de left no passado. Left. A quarta palavra, watch, vira watched. Novamente, colocando o áudio de watched pra gente ouvir. Watched. Ele fala bem curtinho esse T final. Watched. Fix vira fixed. Fix vira fixed. Aqui, ó, vou colocar aqui pra gente ouvir. Fixed. Ask vira asked. A pronúncia
quando o ED é pronunciado D, com som de D. Então tem o som de T, que nós vimos aqui, tem o som de D e tem o som de ED, ed, ed. Então, relembrando a pronúncia do ED quando é pronunciado T, ele é quando tem sons surdos ou consoantes surdas. O K, ó, K, K, não sai som, não sai som. P, P, não sai som. S, S, não sai som. F, não sai som. Sh e Sh. Nenhum desses sai som, apenas o sai ar. Então, quando tem essas consoantes aqui, ele é pronunciado com som de T. A segunda pronúncia é com som de D. O final ED é pronunciado como D de dado, quando o verbo termina com o som sonoro, voiced, voiced. Ou seja, quando na garganta aqui, quando as nossas cordas vocais produzem som, elas vibram e produzem som. O som é sonoro quando as cordas vocais vibram, é o que eu falei ao pronunciá-lo, como os sons de V, B, G, Z, L, M e N. Eu vou fazer os sons dessas consoantes. Se você puser a mão na garganta e produzir esses sons, você vai perceber que eles vibram a garganta. B, 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 J, J, Z, Z, L, 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 M, M, N, N. Exemplos de palavras em que o ED é pronunciado com som de D. Call vira cold, cold. Eu também tenho a pronúncia dessas palavras. Então, call é pronunciado cold. Por exemplo, aqui eu vou colocar para tocar. Cold. Cold, cold. Aqui é um O, e é um O longo, O. Diferente de stop it, stop it, stop it, que é um A mais brando. E aqui é O. Cold. A segunda palavra é love. A gente não fala love, não é assim. Não, a gente não fala assim. Love, mas love é como se fosse um A assim ou
um A assim. Love, love. Então, o love, essa palavra aqui, a gente pronuncia mais ou menos assim. Love, love. Então, love no passado vira loved. E eu vou colocar para tocar. Loved. 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 Parece que ele fala loved, mas é loved, loved. O clean vira cleaned, cleaned, cleaned. Esse aqui é um I longo. Então, clean, clean. Você pode falar clean. É diferente, por exemplo, desse do id kiss, kiss ou kissed, kissed. Esse aqui é um i curto, kissed ou kiss, kiss. Aqui é realmente um i longo. Você pode falar clean, que vai estar certo. Então, eu vou ir clean no passado, vira cleaned, cleaned, cleaned. Colocando para tocar. Clean. 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 A quarta palavra é play. Play no passado vira played, played, played. Esse i aqui é um i curto, então played, played. Esse i, ele não entra nesse caso aqui, porque esse i aqui é o som do y, que o y em inglês, nós falamos o nome do y em inglês é y. Então, em português, essa letra aqui se chama y. Em inglês, ela se chama y. Então, toda vez que você for falar a letra y em inglês, vai se referir à letra y, você vai falar y, como se fosse o y do mineiro. É igualzinho, y. Então, esse i curtinho se refere ao y. Por isso que ele não entra neste caso da terceira pronúncia com ed. Então, é played, played. Eu vou colocar aqui para tocar. O play vira played. Play. 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 Ele mal pronuncia o D final, mas esse D final existe de verdade, existe realmente. Em alguns casos, dependendo da frase, ele vai acabar desaparecendo. Play. E o bag vira bagged, bagged, bagged. Colocar para tocar. Begged. Bagged. Begged.
A terceira pronúncia em que o ED é pronunciado como ED mesmo é nesse caso aqui. O final ED é pronunciado como ED quando o verbo termina com sons de T, com sons de T ou deixa eu aqui, com sons de T ou D para facilitar a pronúncia. Então, se você fosse pronunciar want como isso aqui, wanted, ou want, não daria certo. Então, no caso, é o mínimo esforço aqui. Para facilitar a pronúncia, a gente pronuncia want no passado como wanted. Wanted. É um I, esse I aqui, como eu já falei, é um I curto. Para nós, soa mais como um E. Então eu vou colocar aqui para tocar wanted. 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 Esse A aqui, ele é longo, então você pode falar wanted, wanted. Você pode prolongar esse A aqui, wanted, wanted. E o E, você pode pronunciar esse ED final como um E, ed, ed. Pode prolongar um pouquinho também, wanted. Colocando mais uma vez para tocar, wanted, Wanted. 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 E o need vira needed. Esses dois es, eles também são longos. Então você pode falar needed, needed, needed. Você pode prolongar aqui e prolongar um pouquinho aqui. Needed, needed. Vou colocar para tocar. Needed. Needed, needed. Needed. E start, a próxima start vira started, started. 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 Started, started. Decide vira no passado, vira decided. Esse apóstrofo aqui que tem na transcrição fonética significa que a próxima sílaba, no caso de decided, o sai, significa que essa sílaba é a sílaba tônica. Significa que é a sílaba mais forte da palavra. Decided, decided, started. O S, no caso de start, o S é o mais forte. Needed, need, o ni é a sílaba mais forte. Want, wanted, o one é a sílaba mais forte. Wanted. Decide, decided.
Eu vou colocar aqui para tocar o decided. 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 Ele mal pronuncia esse D final, mas ele de fato está ali. Ele só não é muito pronunciado. Decided. Decided. Então você pode treinar para falar ele um pouquinho mais suave. Decided. Started. Needed. Nós brasileiros costumamos colocar um i aqui no final das palavras. Start, por exemplo, started, needed, wanted, want, need, e na verdade não tem. É started, want, need, start e wanted, needed, started, decided. Aqui também não, no decide não tem, é como se pronunciasse assim, sem esse E final. Decide. O mesmo caso é aqui no love. Nós não pronunciamos love, mas a gente pronuncia love. Tem que tomar cuidado pro som do V aqui ser só um arzinho e não colocar um i final. Não é love, não é love, não é love, é love. Beleza? E visit vira visited. Percebe que esses dois is aqui, eles são curtos. Então, eles são pronunciados como se fosse um E pra gente. É um I curto. Então, no visited tem 3 Es curtos. 3 Es curtos. Então, visit vira visited. Se você falar visited, como eu estou falando aqui, eles vão te entender. O mesmo caso aqui, se você falar stopped, ou stop, ou stop, você vai entender, vai ser entendido. Então, você tem que estudar a pronúncia, mas não se apegar tanto a ela. O importante é você ser entendido. Se você não for entendido, significa que sua pronúncia não está correta, não está tão correta. Então aí você tem que fazer um ajuste na pronúncia para se adequar ao mais correto possível.
ou no caso, compreensível. Então, visit vira visited. Eu vou colocar para tocar aqui também. Visiting. Visited, Visiting. visited, Visiting. visited. Visiting. Beleza? Esses foram os sons de T, D e ED, do ED final. Resumo. O ED final vai ser pronunciado como se fosse um T quando o verbo termina com sons surdos. P, K, F, S, Sh, Sh, Sh. No caso de helped, helped. Nesse caso aqui, essa palavra, eu não tenho a pronúncia dela aqui para mostrar. Helped. O ED final vai ser pronunciado com som de D quando o verbo termina, quando o verbo terminar ou quando o verbo termina com sons sonoros. O P, J, L, M, N, R, R e vogais. Por exemplo, cold, cold, call vira cold, como eu mostrei aqui aqui, Cold. cold. E o ED final vai ser pronunciado como ed quando o verbo termina com som com T ou D. Então, want vira wanted. No caso, aqui, Wanting. wanted. E caso você queira saber a pronúncia das palavras, tenha dúvida de pronúncia de palavras, eu recomendo esse site aqui, o Oxford Learners Dictionaries. Eu vou colocar ele aqui. Oxford Learners Dictionaries.com. Então, toda vez que você quiser saber a pronúncia de uma palavra, você pode vir nesse site aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar a pronúncia de help. No caso, você pode usar o dicionário tanto para consultar a pronúncia quanto o significado da palavra. Então aqui, ó, ele tem todas as pronúncias do verbo help. Então help no passado vira helped. 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 Aqui a pronúncia em azul Helped. é a pronúncia britânica da Inglaterra e a pronúncia em vermelho é a pronúncia americana. Então eu coloquei para tocar a pronúncia americana. Helped. 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 E agora eu vou colocar para tocar a pronúncia britânica. Helped. 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 É quase idêntica. Acho que o que muda é
a voz que é outra pessoa. Então, essa aqui tem a voz mais grossa e essa aqui tem a voz mais fina. helped, Helped, helped. helped. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilhe. Qualquer dúvida, escreva nos comentários sua dúvida. E caso você queira fazer aula de inglês comigo, comprar o meu curso de inglês, é você entrar no meu site guilhermerodriguesinglês.com.br, e lá aqui você vai encontrar conteúdos de inglês, por exemplo, o significado de ground, um texto com áudio, o significado de all hell breaks loose, aprender o verbo to be, como fazer cards no Anki e muito mais. E caso você queira fazer o meu curso de inglês, é só entrar aqui em curso e aqui você vai ter a explicação do curso, e aí você, se você quiser, você aperta comprar agora. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!